Salve, galera. Aqui com mais uma partida do livro do Botvinnik. É a primeira do match dele contra o Bronstein, pelo Campeonato Mundial de 1951. Aconteceu em Moscou, né, esse match. E o último dia do match foi exatamente 70 anos atrás, né, 11 de maio de 51. E vamos lá, quem tá de branco é o Bronstein. Botvinnik de preta, jogando uma siciliana. Eu não vou ficar falando aí das ideias desses lances teóricos, né? Porque é bem de boa esse começo, bem conhecido aí pela galera. Aqui ele resolve não entrar na Najdorf nua e crua, né? Manda um D6. Não vai evitar o cavalo em B5. Ele decide entrar nessa linha que é bem agressiva, que tem que tomar com o peão de G, né? Se tomar com a dama, tem problema. Roca. A6, né? Agora o lance para não deixar o cavalo em B5. E o Bronstein, nesse momento, joga F4, já mostrando aí uma disposição para ir para cima do Botvinnik na ala do rei. O Botvinnik termina o desenvolvimento, né? E agora ele faz um lance, rei B1, que o Botvinnik critica. Ele diz assim que o rei B1 é interessante depois que as pretas jogam H5, porque aí o bispo H6 passa a ser uma ameaça. Mas segundo ele, nesse momento ainda não tem problema não. Bispo E7, desenvolvendo aí mais uma peça. Bispo E2 e o Botvinnik toma o cavalo com a justificativa de que esse cavalo ali atrapalharia a dama jogar em A5. Então ele diz que ele troca o cavalo para a dama poder ir para A5, né? Achei bem interessante essa ideia, eu que jogo siciliana, né? Às vezes fica enrolando para trocar esse cavalo. E aí ele fala que, eu vou até ler aqui, ó. Essa troca melhora a liberdade de ação da dama preta, né? É isso que ele fala. Aí beleza, torre de HF1, vem o H5, parece que está querendo evitar o G4, e agora já é um momento crítico, né, que se você está analisando a partida, você já tem problema com o cálculo, né, porque ele joga torre F3, esperando que o Botvinnik roque grande. Aí só para vocês verem a bagunça aí, né? Se por acaso ele roca grande, olha que interessante, tem B4, B4, única casa segura para a dama é C7, vem o cavalo D5, tá caindo o bispo de E7, parece meio que forçado, né, tomar de peão para não perder o bispo, mas aí tem esse lance aqui, né? A dama tá na cara do rei, vai ter que tampar de bispo, o bispo tá caindo, vai dar problema que a dama tá na frente do rei, então a compensação das brancas pelo sacrifício de cavalo, ela é bem nítida, né? Sendo assim, o Botvinnik não rocou grande, né? Ele meio que se prepara, né? Ele fala assim, eu já estava preparado para essa variante. A gente percebe que eles estão realmente ainda na teoria deles. E joga dama C5, tentando forçar uma troca de dama para deixar o rei mais seguro no centro, né? Sem a dama no jogo. O Bronstein não aceita, né? Esse pedido aí, essa oferta de troca. Joga dama em D2. Bispo C6, ameaçando ali o peão de E4, né? De certa maneira, a ideia dele eu acho que é mais cravar o peão na torre, né? O Bronstein já se prepara, joga a torre em E3, sai dessa possível ameaça, né? A torre vai para E3 e a dama volta para A5. Agora, o que eu acho mais interessante é que o Bronstein joga o bispo F3 e agora dá para ele rocar. Agora ele consegue rocar. Porque olha só, se roca e vem o cavalo D5, dama toma dama, né? Dama toma dama. A hora que o cavalo tomar o bispo em E7, o rei vai... só para mostrar, né? Que ele mostra aqui. Agora vai ter que recuperar a dama e o cavalo tá caindo, né? Então não é tão especial mais assim esse cavalo em D5, porque troca a dama. Então ele roca, joga a dama em D3, agora sim ameaçando jogar o cavalo D5, porque não vai ter aquela dama tomando em D2, né? Tira o cavalo da diagonal da dama de D2, dama A5. E o que o Botvinnik pensa nesse momento? Beleza, mas agora eu tenho como evitar. Eu jogo torre D7, protegendo o bispo de uma possível abertura aí da coluna E, onde a torre de E3 pode estar sendo chata, e também se preparando já para entrar na frente do rei, né?
Então o cavalo D5 já não é mais uma opção. O Botvinnik consegue aí segurar essa ameaça. H4 tenta fixar o peão numa casa clara para quando a torre sair, o bispo possa tomar o peão de H5 e imediatamente já o de F7. O Botvinnik também está ligeiro com isso. Ele vai e tira o rei para B8. Né? Nesse momento não existe nenhuma ameaça direta. A3, depois do A3, um lance bem interessante, né? Leva o bispo para D8 para ele jogar em B6. Só que não pode com muita sede ao pote, que se jogar o B6 direto, vocês vão ver que vão ter um problema aí. Que ele identifica rapidinho. Ele joga o rei em A2 para proteger o peão de A3 quando jogar B4. Já imaginando o quê? Tá vindo o bispo B6, eu vou jogar B4 e o peão de A2 está protegido pelo rei, né? Aí que vem uma ideia interessante, que o Botvinnik ele primeiro tira a dama de A5, volta para C5. Porque olha só, se manda o B6 agora, tá, o bispo B6, né, tem um probleminha aí pro Botvinnik. Ele vai ter um problema bem complicado com essa dama. Então antes ele joga lá em C5, olha só esse lance de rei, né? Primeiro joga o rei em A2. Porque se joga o B4 direto, tá caindo o A3. Não pode jogar o bispo em B6, primeiro tem que jogar a dama em C5. Então vários cálculos aí, né, que a gente tem que ficar fazendo, tentando entender o lance desse pessoal aí, que é muito difícil, a partida é bem complicada. E agora vem o torre 2, né? Ficou bem nítido assim desse pessoal mais forte, que eles não gostam de deixar as peças atacadas outras, sendo que é a dama que defende, né? Então aqui quem defende a torre é a dama de D3. Então ele prefere tirar ela do ataque da dama, né, para que a dama branca não fique ali escrava dessa defesa. Beleza. Agora vem aquele lance que eu postei no grupo, A5, né? Ameaçando B5, B4. O Bronstein joga o A4, segurando aí a onda. Agora sim pode vir o bispo B6. O bispo tenta ali entrar na posição das brancas. Vai ser bem interessante o caminho desse bispo. Aprende muito com ele também. Agora quando veio o B3, eu fiquei pensando, pô, quer defender o peão de A4 e tal. Mas ele tem um outro objetivo aí quando ele joga o B3, que depois de dama C8, ele quer trocar a dama, né? Ele recusou a troca de dama aquela hora, mas agora é ele que pede. O Botvinnik não é de recusar uma troca de dama, né? Tá bem claro aí que ele gosta. Torre H8, protegendo o peão de H5. Faltou falar disso, né? Pode ver que ele abandona, né, o peão de H5. O bispo tá tomando aqui, ó. Mas aí, né, vai ter muita coisa acontecendo aí, porque o cavalo vai estar sem proteção. Dá pra sacrificar esse bispo de casa clara, né? Então tem muitos temas aí, ele coloca várias variantes, que eu não vou ficar aqui calculando muito, mas quem quiser pegar aí esse momento, se toma esse bispo H5, um monte de coisa está acontecendo aí. Por isso que ele não toma, ele oferece a troca de damas. E agora vem rei B3, né? Segurando aí o peão. Agora, lembrei da dica, reconectar as torres. Reconecta as torres, joga a torre em D8, torre vai para D3, para tentar jogar outra em D2, dobrando. E agora é a fase que o bispo entra para jogar, né? Bispo G1, né? Um lance bem interessante. Dobra a torre. Rei C7, tá caindo o peão de D6, né? Então, tipo assim, lances de ataque, defesa, ataque, defesa. Agora, deixa eu lembrar. O cavalo ataca o bispo vai para F2 e a torre vai para D1. Porque bispo E1 ameaça a torre e o bispo vai parar lá na casa de B4, né? Onde ele fica um incômodo ali para as brancas, ou não também, né? Que o peão em C3 resolveria esse problema. Aí ele iria para C5. Casa C5 é interessante para ele. Mas as brancas elas optaram por prevenir o bispo E1 e joga dama torre D1. Torre D1, começando a ficar complicado agora. O bispo vai voltar para C5. Deixa eu dar uma analisada agora. Agora o cavalo vai para G3 para tentar tomar em H5. Só que a complicação ele não quis encarar, né? Essa complicação aqui. É interessante essa ideia. Ele joga aqui, 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 toma aqui, toma aqui, toma aqui. Essa é a variante, né?
Termina aí 5 peões contra 5. Final de bispo contra torre. E tá caindo mais um peão aqui ainda, né? Ah, não, não tá, não é a vez das pretas ainda, né? É. Ele não quis entrar nessa linha, diz o Botvinnik, que o Bronstein não quis entrar nessa linha. Então depois do torre em G8, ele volta o cavalo para E2. Preferiu não jogar isso daí. Torre H7, ele diz que o melhor lance era a torre A8, né? Torre A8 ameaçando jogar a torre em B6, olha que interessante. Torre A8, torre A6, torre B6. Ele disse que era um plano mais interessante. F5, E5, fecha aí o centro, né? Ele diz que não quer a ameaça do cavalo em F4. O Botvinnik escreve aqui no livro isso, que a ideia do cavalo ir para F4 incomoda ele, então ele prefere jogar o E5 e o cavalo precisa ir para C3. Agora começa um momento muito interessante, que ele joga o bispo em D4 e ambos os jogadores deixam bem claro aí que não é um final onde as torres vão brilhar, porque os dois sacrificam qualidade, muito louco. Toma, entrega a qualidade, toma, cavalo vai para torre vai para G7, agora eu lembro, cavalo vai para D2 e devolve a qualidade. Olha que interessante, né? Vamos parar aqui para ver, ó, por que essa posição não é tão interessante para as torres jogarem, né? Até deixar aí para os mestres comentarem isso. Por que isso não é tão interessante para as torres, né? Tirar um print aqui enquanto eu gravo. Por que não é tão interessante para as torres, né? Primeiro, o Bronstein entrega a torre, a qualidade, por bispo e peão. Depois o Botvinnik, né, com a mesma ideia por bispo e peão. Achei bem louco isso. Cavalo vai para F4, dá cheque. Bispo, rei para B2. Torre em G4. Depois de torre em G4, cavalo toma H5, torre toma H5, cavalo toma F6. E ele decide entregar um peão pela atividade do rei. Mais um momento aí de discussão. Essa partida é muito fora, por isso que tá interessante demais essa passagem de cabeça, porque tá sendo. Não é fácil justificar, mas eu tô achando os planos de novo, né? Ele joga o rei em B6 e entrega o peão em D6 para poder jogar o rei em C5, atacando a torre. Joga o peão defendendo a torre e agora ele diz que esse lance é muito forte, que ele consegue fazer a troca de torre e o rei preto está extremamente ativo nesse centro, né? O cavalo vai para G4, bispo toma 4, E6, faz um passado que ele queria, faz um passado não tomando ali, porque o bispo está cuidando da casa que promove, né? Joga F6, né? Tem que promover em F8, não em E8. Agora tem que lembrar esse final. Sempre chega no finalzinho, a gente fica assim, essa cabeça. Ah, lembrei. Tem que segurar esse peão, né? Não tem como. Tem que segurar o peão. O rei vai defender o peão de C4 que tá caindo. Agora sim, esse cavalo vai para H6, né? Esse cavalo vai para H6 para poder. Não, ainda não. Porque se o cavalo for para H6. Né? O cavalo não vai para H6 ainda. Tem outro lance aqui. Ah, lembrei. Lembrei agora. Foi lá atrás o erro. Depois do F6, bispo E8, rei B3. Tô tentando voltar e lembrar. Ah, lembrei. Ele vai avançar o peão, vai tentar promover também. Entendi, agora entendi. Joga aqui, joga aqui. Eu não estava chegando onde eu queria aqui. Tava quase dando um chute aqui. Agora vem o cavalo H6, rei F4, entrega, 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 E8. E aqui o lance do livro, verdade. Ah, lance do grupo. Bem difícil, né? Vamos voltar aqui, que esse finalzinho deu uma travada. Faltou o E5, né? Joga o E5, né? Interessantíssimo o E5. Porque depois que joga o rei aqui, não tem como o cavalo ir para H6. É a vez das pretas. Tem o E5 antes, né? Aí depois toma o cheque. Aqui foi o que eu comentei, né? Talvez tenha alguém vendo o vídeo que não é lá do grupo. Aqui
Essa é a capivarada, né? Ele joga rei em C2. Quem quiser analisar essa posição aí, a gente já viu bastante. Rei G3 ganha, né? Não tem o que fazer. Se tenta levar aqui, né? Não tem o que fazer, velho. É isso aí. Bem difícil. Nossa, finalzinho aí tentei até fazer 2 lances direto com as brancas. Bem difícil, mas tentar voltar, né? Pra dar uma. Acho que são vários momentos, né? Esse momento aqui de tentar trocar a dama porque o rei tá no centro, né? Já ensina bastante. Né? Esse momento de ter a sensibilidade de não rocar grande, porque sabe que está vindo o problema. Né? Primeiro resolve a posição do rei, né? Para depois fazer o roque com segurança. Né? Agora, por exemplo, é o momento que ele fez o roque, porque se o cavalo for para D5, dama toma dama em D2. Então, começa com muito táticozinho, e é isso aí. Bem difícil. A gente volta para a linha aí principal, que ele joga dama em D3. E vai um resolvendo o problema de lá e de cá. Nossa, bem difícil. Tô meio atordoado. Valeu.